Marte é o segundo menor planeta em nosso sistema solar, ou o terceiro menor quando considerarmos Plutão entre seus membros. Marte ocupa a posição como o quarto planeta contando a partir do Sol em nosso sistema solar. Marte possui aproximadamente 6.790 km de diâmetro, representando um pouco mais da metade do diâmetro terrestre, que é cerca de 12.750 km. Marte exibe uma inclinação de 25,19 graus, um fator determinante para o planeta vermelho vivenciar distintas estações, tais como inverno, primavera, verão e outono, assim como ocorre aqui na Terra. Essa inclinação axial contribui para as suas variações climáticas, proporcionando climas diferentes durante o ano marciano. Marte apresenta auroras semelhantes à Terra. No entanto, devido à sua atmosfera que é menos de 1% da densidade da nossa, esses fenômenos acabam sendo significativamente menores. O solo de Marte revela uma riqueza notável em perclorato, uma variedade de sal. Esse composto salino possui implicações diversificadas, encontrando utilidade na medicina, na produção de herbicidas e explosivos e até mesmo como agente oxidante em combustíveis de foguetes. A presença desse componente ressalta as potenciais implicações tanto científicas quanto práticas associadas ao solo marciano. Marte é o próximo planeta para futuras missões humanas, incluindo a visão de estabelecer colônias e até mesmo realizar processos de terraformação. A exploração e a possível habitação do planeta vermelho representam ambições significativas para a humanidade na exploração espacial. Devido à alta concentração de partículas de poeira em sua atmosfera, o pôr do Sol em Marte adquire uma tonalidade azul. Esse fenômeno atmosférico peculiar é resultado da dispersão seletiva da luz solar pelas partículas presentes na atmosfera marciana, criando um incrível espetáculo visual. A gravidade de Marte é apenas 38% da gravidade da Terra. Isso significa que uma pessoa com 70 kg pesaria apenas 26 kg lá em Marte. Semelhante à Terra, Marte possui depósitos de gelo em seus polos norte e sul. No entanto, a presença desse gelo não significa que uma extração de água é viável devido às condições marcianas. No ambiente do planeta vermelho, o gelo passa por um processo chamado sublimação, uma transição direta do estado sólido para o gasoso, o que complica a obtenção direta de água a partir dessas reservas de gelo. A órbita de Marte assume uma forma elíptica, indicando que a distância do planeta ao Sol pode variar consideravelmente ao longo de sua trajetória. Em seu ponto mais próximo, Marte se encontra a aproximadamente 206.670.000 km do Sol, enquanto em seu ponto mais distante, essa distância se estende a cerca de 249.210.000 km. Assim como sua inclinação, essa característica orbital também contribui para as flutuações sazonais e climáticas marcianas. Composta em sua maioria por dióxido de carbono, cerca de 96%, a atmosfera de Marte não é respirável para os humanos. Tentar respirar sem proteção adequada resultaria em asfixia, uma vez que a composição atmosférica marciana não oferece o oxigênio necessário para sustentar a vida humana. O uso de equipamento de proteção seria essencial para qualquer atividade na superfície marciana. As variações de temperatura em Marte são extremas, oscilando entre a mínima de 125 graus Celsius negativo e a máxima de 20 graus Celsius. Essa ampla faixa térmica destaca a natureza climaticamente dinâmica do planeta vermelho, com condições que desafiam a adaptação humana convencional. Um dia em Marte, em termos de duração, é quase equivalente ao da Terra, com uma média de aproximadamente 24 horas e 38 minutos. Essa semelhança na medida do tempo proporciona um ciclo diário marciano semelhante ao que a humanidade está acostumada. Enquanto isso, um ano é significativamente mais longo do que na Terra, totalizando 687 dias, quase o dobro da duração de um ano terrestre. A designação frequente de Marte como o planeta vermelho deriva da coloração característica resultante do excesso de óxido de ferro em sua superfície. Essa presença abundante desse composto contribui para a tonalidade distintiva que torna Marte reconhecível entre os corpos celestes do Sistema Solar. O Monte Olimpo de Marte destaca-se como o vulcão mais alto e a segunda montanha mais elevada em todo o Sistema Solar. A sua imponência contribui para a paisagem marciana, apresentando uma característica notável que o coloca entre as características geológicas mais impressionantes do planeta vermelho. O Monte Olimpo tem 25 km de altura no total. Isso faz ser quase 3 vezes mais alto do que o Monte Everest. O Monte Olimpo tem um declive tão suave que se você estivesse no seu topo, você não conseguiria perceber. O Vale Marineris, o gigantesco cânion de Marte, estende-se por mais de 3.000 km de comprimento, possui uma largura impressionante de 600 km e atinge incríveis 8 km de profundidade. Seu comprimento é tão vasto que seria capaz de cobrir a distância do Brasil de leste a oeste, ressaltando a magnitude das características topográficas marcianas em comparação com as da Terra. Marte é acompanhado por 2 luas, Phobos e Deimos. Essas pequenas luzes marcianas orbitam o planeta vermelho, adicionando um toque lunar sutil ao seu sistema. Phobos possui apenas 22 km de diâmetro médio. Phobos também realiza sua órbita a uma distância de 6.000 km da superfície marciana, estabelecendo Marte como o planeta com a Lua mais próxima em todo o Sistema Solar. Essa proximidade singular contribui para fenômenos astronômicos notáveis vistos a partir da perspectiva marciana.
O que nos leva à próxima curiosidade. A notável característica orbital de Phobos é evidenciada pela sua translação mais rápida em comparação com a rotação de Marte. Esse fenômeno resulta em Phobos completando aproximadamente 3 órbitas ao redor do planeta vermelho em um único dia marciano. A dinâmica peculiar entre Phobos e Marte contribui para um espetáculo astronômico único no sistema marciano. Phobos, além de sua rápida translação, encontra-se abaixo do equilíbrio de rotação de Marte, resultando em um processo de queda constante. A Lua está gradualmente caindo em direção ao planeta vermelho, descendo cerca de 1,8 metros a cada século. Esse fenômeno é conhecido como decaimento orbital. Daqui a 30 ou 50 milhões de anos, Phobos vai atingir o limite de Roche, que é a distância mínima que um corpo celeste, como a Lua ou um satélite artificial, pode estar de um planeta antes de ser destruído pela força das marés do mesmo. E com isso, Phobos vai ser destroçado e se transformar em anéis. Já pensou em Marte com anéis? Devido à órbita de Phobos ao redor do equador de Marte, sua visibilidade é limitada, sendo impossível observá-la a partir do polo norte ou do polo sul do planeta. Agora, quanto à outra lua de Marte, a Deimos, ela possui apenas 12 km de diâmetro médio. Deimos realiza uma órbita ao redor de Marte em pouco mais de 1 dia e 6 horas, coincidindo com o tempo de sua própria rotação. Isso significa que, semelhante à nossa Lua, Deimos tem sempre a mesma face voltada para Marte. Essa característica sincronizada também acontece com Phobos, criando um fenômeno de rotação bloqueado nas luas marcianas. Deimos, assim como Phobos, muito provavelmente eram asteroides do cinturão de asteroides, uma região entre Marte e Júpiter. Cientistas acreditam que a dupla foi perturbada pela gravidade de Júpiter e acabaram escapando do cinturão de asteroides, e logo em seguida foram capturados pela gravidade de Marte. E essas foram as 30 curiosidades de Marte que eu separei para vocês. O que acharam? Eu posso fazer mais sobre outros planetas do Sistema Solar, mas só se vocês quiserem. Comenta aí qual próximo planeta vocês gostariam de ver suas curiosidades. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal que me ajuda demais. Muito obrigado a você que me ouviu até aqui e até mais.